Minha gente, sem perder de vista a evolução desse complexo quadro político nacional, tanto do ponto de vista da crise sanitária, da crise econômica e social e da crise política e institucional, e com o compromisso de retornar aqui ao canal durante a semana se houver necessidade, se fatos novos, digamos assim, fora da curva surgirem, eu quero hoje me dedicar exclusivamente a uma dica de leitura. Desta vez não se trata da literatura em geral, do romance, da poesia, trata-se de um livro eminentemente político, teórico. Se você chegou aqui pela primeira vez, eu te convido a se inscrever aqui em nosso canal para a partir daí nós ficarmos sempre em contato. E quem já veio outras vezes e não se inscreveu ainda, faça o mesmo e sugira a amigas e amigos que também se inscrevam. Estaremos sempre juntos. Ideias e Rumos, de Renato Rabelo. Este livro foi editado e lançado em 2009. Entretanto, o conjunto das contribuições de Renato Rabelo aqui em Fechadas tem uma atualidade impressionante, sobretudo naquilo que diz respeito à necessidade. E nós todos que militamos não apenas no PCdoB, não apenas nas forças de esquerda, mas todos aqueles que nos situamos no campo democrático e popular em nosso país e que precisamos, estamos desafiados a entender o que se passa, a compreender a situação atual relacionada com a evolução estrutural da sociedade brasileira, relacionada com a evolução do cenário geopolítico mundial. Nos últimos 20 anos, ler os artigos, as intervenções de Renato Rabelo contidas neste volume é de uma atualidade, repito, impressionante. Renato, sempre como dirigente do PCdoB e foi presidente do nosso partido durante um largo período, só relativamente num tempo recente é que por proposição própria dele, de Renato, a direção nacional do partido concordou pela sua substituição e em congresso a nossa companheira Luciana Santos assumiu o seu cargo de presidente do partido, Renato pôde dar uma contribuição que eu considero seminal. Renato sempre acentua que a evolução do pensamento teórico e político do PCdoB, sua formulação tática a cada situação conjuntural, é fruto da inteligência coletiva. E é verdade, porque no PCdoB, nos órgãos de direção, a partir mesmo do Comitê Central e envolvendo o conjunto da militância, nós sempre debatemos as questões, debatemos as situações, formulamos nossas propostas a partir de um debate amplo, rico e que configura isso que Renato, repito, sempre chama de inteligência coletiva. Mas é inegável que nesses textos, nessas intervenções, em diversos momentos, que versam sobretudo sobre a elucidação de problemas de ordem tática, com visível correlação com o objetivo estratégico que nós perseguimos e com repercussão sobre o próprio programa partidário. O programa do PCdoB, eu costumo dizer que é uma peça política e teórica, não apenas assentada na compreensão científica da evolução da sociedade brasileira, situando-a na conjuntura mundial, na evolução da situação no mundo, inclusive considerando o capitalismo dos nossos dias, as contradições que se colocam desde que os Estados Unidos da América do Norte assumiram uma posição de força hegemônica quase que exclusiva, única, no mundo unipolar, felizmente hoje em transição para uma situação multipolar, que muitos já consideram que existe, que já está posta, e com as consequências da pandemia do coronavírus, esse processo se acelera. O fato é que nós, o PCdoB, nos deparamos com problemas táticos e programáticos da maior importância. E Renato pôde, manuseando conceitos teóricos da teoria social do nosso tempo, o marxismo-leninismo, e se apoiando na contribuição dos que o antecederam, inclusive uma contribuição importantíssima também de João Amazonas,
Renato pôde nos conduzir a alterações na percepção da nossa ação tática e da maior importância. Desde a necessidade, num lapso de tempo conjuntural, no mundo e no Brasil, identificado como um largo período de acúmulo de forças, a necessidade dos comunistas participarem da luta política e institucional em todas as instâncias. Não apenas participando de governos democráticos, como foi o governo Lula, o governo Dilma, na instância de primeiro escalão, colocando companheiros e companheiras como ministros de Estado, foi um fato novo na história do partido e ainda é objeto de discussão no movimento revolucionário internacional entre os partidos comunistas, partidos socialistas revolucionários. Também a consequência de que o PCdoB deveria disputar governos estaduais, prefeituras e, nas condições concretas de cada momento, por que não disputar a própria presidência da República? Questões dessa ordem, questões como a percepção de que se o nosso objetivo estratégico é a superação do capitalismo pelo socialismo, como chegar lá? Renato manuseando com o conceito de transição e o tempo todo levando em conta a correlação de forças no plano imediato, mas também no plano de longo prazo, nos conduziu à compreensão de que nós devemos sim defender um novo projeto nacional de desenvolvimento para o país, que por si mesmo, pelo seu conteúdo, não é exatamente uma proposta de sociedade socialista, mas que contém no seu âmago um conjunto de reformas estruturais, também de natureza não socialista, segundo as quais, uma vez conquistadas, podem não apenas proporcionar uma extraordinária melhoria nas condições de vida material e espiritual do povo brasileiro, como elevar o seu nível de consciência, fazendo possível por milhões de pessoas vislumbrar a necessidade da superação do próprio capitalismo. O novo Projeto Nacional de Desenvolvimento, assim chamado e assim mencionado no programa do PCdoB, ele se coaduna com o objetivo socialista de uma maneira absolutamente perfeita, no sentido de que, bem assentada cientificamente, sintonia com a evolução concreta da sociedade brasileira. De modo que hoje, numa situação tão difícil, em que nós nos deparamos com um governo de tipo neofascista, que aposta na estratégia do caos e, a partir de uma situação caótica, instaurar um regime autoritário, uma ditadura, e a leitura desse material, desse conjunto de contribuições, é muito importante. Como também para aqueles militantes, para aqueles quadros dirigentes e para aqueles amigos e amigas que acompanham o nosso partido mais de perto, também as intervenções de Renato Rabelo a propósito do instrumento dessa luta, que é o Partido Comunista do Brasil, também tem uma atualidade que eu considero fina, refinada. Quem não tem ainda este livro, pode adquiri-lo pela internet, a editora Anita Garibaldi, mas pode também ter acesso aos originais do livro em PDF. É, portanto, uma sugestão de leitura que eu lhes faço nesse tempo de tantas dificuldades, tantos desafios e de renovadas esperanças. Grande abraço!